Bíblia está aberta, João capítulo 14. João capítulo 14, eu quero ler os 3 primeiros versículos deste livro, deste evangelho do Senhor Jesus, conforme João escreveu. João capítulo 14, versículos de 1 a 3. Palavra de Deus nos diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Palavras de Jesus, o nosso Salvador, o Deus encarnado que não mente. Obrigado, Senhor, por esta maravilhosa palavra de consolo. E o Senhor traz aos nossos corações. Pedimos tua bênção sobre nós, primeiramente a mim, para transmitir a tua palavra, e aos meus irmãos, aqui e na internet, para recebê-la. Oramos que seja assim, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Assentem-se, por favor. Triunfando sobre as turbulências da vida. Quando se trata de vida, de existência humana, turbulências são regra, não são exceção. Jesus disse: no mundo tereis aflições. É uma afirmação. O que esperar da vida humana no mundo? O que aguardar quanto ao futuro que nos espera? Jesus garantiu: tereis aflições. Mas ele disse também: fiquem animados, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E vencendo o mundo, Jesus vence as aflições que há no mundo. Por isso nós não devemos temer, mas crer que em Cristo Jesus nós podemos triunfar sobre as turbulências da vida. Um coração turbado, irmãos, é uma coisa que mexe com a nossa existência no todo. Coração perturbado, o coração abalado, o coração temeroso, o coração que não sente firmeza nos seus passos, é realmente algo que mexe com o todo da nossa vida. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto, mas também diz que o coração alegre é bom remédio. Um coração turbado abre portas para certas enfermidades que vão mexendo com a gente. A verdade é essa: a imunidade cai e nos tornamos mais vulneráveis a certos tipos de experiência. Olha só, o coração alegre aumenta nossa resistência, aumenta nossa imunidade. O coração alegre é bom remédio, mas é fato que corações turbados não são uma exceção. Me parece, sobretudo nesses dias que estamos vivendo, que esse coração turbado, essa situação de coração turbado, atinge a maioria das pessoas, a maioria esmagadora das pessoas. E não importa a classe social, não importa a idade, não importa o credo, o tipo de fé que a pessoa professe, todos estão expostos a esse tipo de experiência do turbamento do coração. Não há sistema de alarme que possa impedir que o nosso coração se turbe, que a nossa alma
seja atingida. Isso é uma realidade se não for a Cristo na nossa vida, se não for a Jesus na nossa vida. As causas que turbam o nosso coração, elas vêm fundamentalmente de duas direções. Ou aquilo que turba o nosso coração vem de fora, ou o que turba o nosso coração nasce dentro da alma da gente. Isso também é muito comum. A situação ao redor nem está tão ruim assim, mas o coração está conturbado, preocupado, temeroso, e isso acaba tendo um impacto nas pessoas ao nosso redor e nas situações ao nosso redor. E mesmo crentes consagrados, irmãos, mesmo gente de Deus, irmãos, pode provar de um coração conturbado, podem beber esse cálice amargo do turbamento do coração. Jesus estava com seus discípulos. Era quinta-feira, um dia antes da sua paixão, da sua morte. Quinta-feira, que era o dia do Getsêmani, do choro, do suor de sangue, da agonia da alma, daquele que clamou ao seu pai pedindo para que passasse dele aquele cálice. A quinta-feira que era o dia da traição, o traidor viria com guardas para prender Jesus. A quinta-feira que seria a noite da negação. Sim, porque alta noite Pedro haveria de negá-lo 3 vezes. A quinta-feira que seria o dia da sua prisão, onde apanharia a noite toda para que no dia seguinte fosse crucificado. Não é à toa que o coração dos discípulos estivesse turbado. Eles estavam tristes. Se a gente ler o contexto deste capítulo 14 aí, verso 1, 2 e 3, nós vemos que eles estavam tristes pela iminente partida de Jesus. Eles estavam envergonhados também pelo egoísmo, porque antes haviam perguntado a Jesus quem é que seria maior dentre eles. Aqueles discípulos que antes de julgá-los, precisamos lembrar, nós também somos discípulos de Jesus. Nós também somos homens e mulheres sujeitos às mesmas paixões que eles. Aqueles discípulos estavam perplexos com a afirmação de Jesus dizendo que um dentre eles o trairia. Aqueles discípulos, eles estavam como que sentindo a sua fé claudicante, vacilante, oscilante, porque como é que esse homem que ressuscitou mortos, que fez cegos verem, coxos andarem, que multiplicou pães e peixes, está dizendo que vai ser preso, vai ser traído, vai ser morto? Aqueles discípulos estavam angustiados por aquilo que eles enfrentariam nos próximos dias, e por isso Jesus olha para eles e os consola dizendo: não se turbe o vosso coração. Deus me mandou essa noite aqui para dizer a você, em nome de Jesus, não se turbe o vosso coração. Vosso coração tem saída, ele não precisa ficar turbado. A palavra de Jesus para mim e para você, nesse tempo difícil, é: não se turbe o vosso coração. Ou seja, Jesus está dizendo: não importa a adversidade, vocês têm condições de suportá-las. Não importa a dificuldade, vocês têm condições de superá-las. Não importa o que vocês estão vivendo, vocês têm condições de, em mim, ter paz para o seu coração turbado e triunfar sobre essa turbulência na sua vida. Irmãos, esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo para a gente deixar a teoria e praticar a fé. É agora que a gente mostra que a gente é crente. É agora que a gente mostra que acredita, que crê.
É agora que a gente mostra que a gente confia no Deus em quem nós temos, é agora. Em tempos de facilidade, qualquer um confia. Mas os verdadeiros discípulos de Jesus, ao ouvirem as suas palavras, dizendo, não se turbe o vosso coração, apesar de tudo que estão vivendo, eles não têm um coração de pedra, eles não têm um coração de gelo, seu coração não é insensível, eles sabem do que está acontecendo, eles não são alienados, mas no entanto, eles ouvem a palavra de Jesus, e é agora a hora de nós confiarmos na palavra de Jesus. Por isso, não se turbe o vosso coração. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente consegue ficar com o coração em paz no meio desta guerra que estamos vivendo? Primeiro, confie em Cristo, apesar das circunstâncias. Ele diz, não se turbe o vosso coração, verso 1. Credes em Deus, crede também em mim. Confie em Cristo, apesar das circunstâncias. E o que significa confiar em Cristo? É como se Jesus estivesse dizendo para os discípulos, olha, eu sei que vocês creem em Deus, mas creiam também em mim. Confiem em mim. Ponham a sua vida nas minhas mãos. Não se turbe o vosso coração. Esse é um convite à fé. E fé não é ter. Fé é confiar que teremos. Fé não é ver. Mas fé é confiar que veremos. Fé é isso. Matéria-prima da fé é não ver e não ter. A matéria-prima da fé é confiar que teremos e que veremos. Por isso só acontece quando a gente confia. E nesse tempo é um divisor de águas entre quem confia e quem não confia. Em quem realmente é crente no aspecto da crença, da fé, e quem não crê. Agora, examine a sua fé. Examine a sua fé. A fé é o firme fundamento. E firme é o contrário de infirme. De onde se origina a palavra enfermo, enfermidade, enfermaria, enfermeiro, enfermeira. A fé que nós temos que ter é uma fé firme, uma fé saudável, não uma fé infirme, uma fé enferma, uma fé doente. A fé, gente, é importante para todo ser humano. Mas eu acredito que a fé é como uma escada. E que para subir nessa escada, eu preciso firmar ela em alguma coisa. Fundamento é importante. Não é só ter fé. Então tem gente que tem uma fé intelectual. É uma fé que sabe todas as escrituras, que já leu a Bíblia várias vezes, que conhece os meandros do estudo bíblico, da hermenêutica bíblica, da exegese bíblica, que conhece os termos teológicos, que conhece os personagens, as histórias, sabe tudo, conhecimento teórico extraordinário. Mas esse tipo de conhecimento apenas não é fé. Essa fé também não é emocional. Aliás, nossas emoções nos traem ao sabor das marés, ao sabor dos ventos. Então, se está tudo bem, a minha fé emocional, eu fico feliz com meu Deus. Se está tudo mal, aí eu já não acredito tanto no Deus, eu já fico com medo, eu já não acredito que algo possa acontecer de bom. É uma fé emocional. E a Bíblia não nos chama para sentir, embora sintamos. A Bíblia nos chama para saber. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados pelo seu decreto. Não é sentir, é saber. Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo comigo, mas eu sei
que Deus está no controle da minha vida. É isso, a fé em Deus. Essa fé também, ela não é uma fé na fé. Jesus disse: credes em Deus, credes também em mim, Jesus. Porque olha, uma grande fé no fundamento errado não vale de nada, essa escada vai cair. Ora, uma pequena fé num grande Deus já é mais do que essa grande fé em nada ou na própria fé. Então tem gente que acha que dizendo, está amarrado, pronto, resolveu tudo. Isso é fé na fé. A gente não crê na palavra está amarrado. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso, que vai nos proteger, apesar das investidas do diabo. Confiar em Deus, gente, e no seu Filho, é crer, é confessar, é descansar, é confiar, é acreditar apesar de não ver. Jesus diz: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus e creiam também em mim. Eu estou falando para vocês. Essa época que vivemos é um apelo à nossa fé em Cristo. Ou você acha que eu também não sou abatido? Que eu também não sou atingido? Você acha que pensamentos também não vêm à minha mente? Mas é um exercício de rechaçar isso. E como disse Paulo, levar cativo todo pensamento ao senhorio de Cristo. Eu estou sentindo isso, mas Deus é comigo. Essa situação está acontecendo, ela é contrária a mim, eu não consigo dominá-la, mas meu Deus está comigo. Eu não preciso turbar o meu coração, eu posso descansar. A fé em Cristo é o remédio para a doença do coração turbado. Amém ou não? Crises vêm, problemas vêm, eles aparecem como um temporal no oceano, as tempestades vêm conspirando contra nós. Mas Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e creia também em mim. Sombras cairão sobre nós, perseguição virá. Esse é o caso dos discípulos. A cruz virá. Mas Jesus diz: credes em Deus, crede também em mim. As prisões viriam, os açoites viriam, a perseguição àqueles discípulos e quem sabe a nós. Mas Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Virá a solidão, virá a crise financeira, a doença, o luto. Nunca a morte foi tão próxima a nós, nunca, na nossa história, nessa geração, nunca. Nunca a morte foi tão patente, ela é quase tangível, dá quase para tocar nela. Quando Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Davi queria dizer que a morte era tão próxima, tão iminente a ele, que fazia sombra, de tão próxima, de tão perto. Eu creio que nós estamos, como humanidade, passando pelo vale da sombra da morte. Nunca se ouviu de tanta gente morrendo dessa doença. Os cemitérios, as covas abertas em profusão, os sepultadores trabalhando até à noite. Esses dias é que suspenderam, mas até pouco tempo eles estavam trabalhando à noite, sepultando gente. Não vencia. Nunca tanto choro, nunca tanto lamento, nunca tantas lágrimas, nunca tanto luto. Mas há uma palavra de Jesus, o dono dessa igreja, para esta igreja: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Nós sentimos saudades do nosso pastor, nós lembramos com carinho,
Todo dia eu lembro dele. Todo dia a gente conversava, todo dia. Eu sinto saudade, mas não tristeza, porque eu sei que ele está com Jesus, a quem ele tanto amou, sobre quem tanto ele pregou, no céu que ele tanto aguardou. Não se turbe o vosso coração. Nós somos de Deus, irmãos. Nós somos de Deus. A cruz seria um espetáculo horrendo. Os homens cuspiriam em Jesus, eles espancariam Jesus, o pregariam na cruz, mas ele ainda assim disse aos discípulos: não se turbe o vosso coração. A fé em Jesus é o único remédio para o coração turbado, porque a fé olha para Jesus e não para a tempestade. E aí você precisa escolher para onde você vai olhar. É para Jesus ou é para a tempestade? Isso aqui não é teoria, é prática. Nós estamos tendo a oportunidade, como nunca, de praticar a nossa fé em Jesus. E a fé em Jesus ri das tempestades, ri das circunstâncias. A fé em Jesus olha para Cristo e confia a Cristo a vida diante daquela situação contrária. Eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que é simples, mas eu estou dizendo que é possível, porque Jesus falou: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Por isso Abraão creu contra a esperança. Por isso Paulo confiou em Deus e disse: eu sei em quem tenho crido. Por isso Jó bradou para quem quisesse ouvir: eu sei. Olha que coisa, não é eu sinto, não, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei. É isso que quem não conhece a Jesus não entende. Como é que vocês podem glorificar numa situação difícil? Nós sabemos que o nosso Redentor vive. Davi, no ápice do seu reinado, o homem mais poderoso da face da terra nos seus tempos, disse: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Credes em Deus, disse Jesus, crede também em mim. Coloque a sua confiança em Cristo, apesar dos pesares. Segundo lugar, lembre-se de que você é um peregrino na terra. Jesus disse no versículo 2 de João 14: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar lugar. Irmãos, a jornada cristã é cheia de desafios. Não é à toa que nós estamos vendo no meio evangélico geral. Vocês ouviram o pastor falando de pessoas que não voltaram mais, de pessoas que abandonaram a fé. Isso está acontecendo de maneira geral. A vida cristã é cheia de adversidades mesmo, nunca foi fácil. Agora está mais difícil. Mas é melhor confiar em Deus do que tentar dar um jeitinho, de passar um bilhetinho por baixo da mesa, de molhar a mão de alguém, como se diz, de tentar um subterfúgio escuso, desonesto, de coisas que têm que ser feitas em silêncio para ninguém saber e ninguém pegar. O crente em Jesus, ele sabe que apesar disso tudo aqui, ele é peregrino. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales. Não é assim que a Bíblia diz? Somos peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. Quando eu vejo a TV, o que me conforta é isso. Quando eu vejo a política da nossa nação, quando eu vejo o sistema judiciário da nossa nação, executivo, legislativo e judiciário, eu vejo essas notícias, digo: meu Deus, onde é que nós vamos parar? Ah, nós vamos parar no céu, porque nós estamos passando.
Estamos indo para o céu com aleluia. Sigo cantando, canto louvores, indo para o céu. Louvado seja Deus. Tenha isso em consciência. Você é peregrino na terra. Jesus foi preparar lugar para nós. Segundo aos Coríntios 4,17, Paulo diz: a nossa leve e momentânea tribulação. Parece que está demorando. Parece que está demorando a tua dificuldade, a tua luta, a tua batalha. Paulo disse: ela é momentânea e é leve. Essa é a sensação de quem diz: olha, nada disso aqui me pertence, eu estou caminhando para a glória celestial. Eu não vou deixar que essas coisas atrapalhem a minha concentração. O sofrimento no tempo presente, Paulo disse, não pode comparar-se à glória que em nós há de ser revelada. Por isso que eu disse aqui, dias atrás, as pessoas com Cristo, os servos de Deus que têm chegado na glória eterna, é pisar no céu. Eles dizem: ai, como é que eu fui me preocupar com aquela vida lá? Com aquilo não era nada. Olha o que eu tenho aqui. Essa é a sensação que eu tenho. Que a gente põe o pé no céu e a gente diz: como eu me preocupei à toa. Como eu perdi noites de sono. Se eu tivesse visto isso aqui antes, eu não me preocuparia. Por isso a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Paulo disse em Colossenses 3:2, olhar para o alto. Pensai nas coisas que são de cima. O céu, gente, é a casa de Deus. Jesus diz aí: na casa de meu Pai há muitas moradas. Nós somos filhos desse Pai Celestial, e a casa do nosso Pai Celestial é a nossa casa. Não vou querer entrar em polêmica aqui, viu? Mas eu não acredito que o céu é assim, uma rua cheia de mansão, uma do lado da outra. Se fosse assim, eu ia dizer: então, onde é que o pastor Josué está morando? Eu vou morar do lado. E Paulo do meu lado, o apóstolo Paulo. Tá bom para vocês? Não? Não acredito que o céu é assim. Jesus disse na casa, ele não disse nas casas, ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou morar na casa do meu Pai. Vai me dar lá um lugar para eu viver. E a você também. Muitas. É o nosso lar, para onde nós vamos. Eu escrevi uma música, até cantamos no final do ano, eu e Denise aqui, né? Herança eterna, meu lar. Que Deus foi preparar para mim e para vocês. Ele disse: na casa de meu Pai, nesse lugar onde não tem gente doente, onde não entra maldição, onde não tem Covid, onde não tem câncer, onde não tem divórcio, onde não tem briga, não tem guerra, não tem desavença, nesse lugar onde não há falsidade, nada, corrupção, governantes humanos, nada disso. Lá não tem cortejo fúnebre, lá não há morte, não há pranto, não há clamor, não há dor. É o lugar onde nós somos amados, não pelo que temos, não pelo que aparentamos, mas somos amados pelo que somos, porque somos remidos e lavados pelo sangue de Jesus. É um mau negócio ficar brigando com crente. É um mau negócio ficar com raiva do irmão. Nós vamos todos morar na mesma casa. Eu ouvi anos atrás de uma pessoa, disse que era crente, uma pessoa que morreu, uma doença triste, e aí essa pessoa falando comigo ao telefone, disse assim: eu vou dizer uma coisa, pastor, eu nem chorei.
Viu esse rapaz, comediante que morreu essa semana, né? Passou, homossexual. Gente, é um ser humano. Saiu a notícia de uma pessoa que se dizia pastor e falou que estava orando para ele morrer. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por que é que eu vou ter? Aí um crente diz a respeito de outro crente: eu nem chorei, pastor. Eu achei bom que morreu. Aquilo, meu Deus do céu, vai ter mágoa assim lá no inferno. E gente que vai para o céu não tem esse tipo de... Não é chocante um negócio desse? A gente tem nossas diferenças, mas a gente vai morar todo mundo na mesma casa. Na casa de meu pai. Se você tem algum problema comigo, não fica não, porque a gente vai morar junto no céu. Nós estaremos juntos na glória. O céu é o lugar onde há muitas moradas. O céu é o nosso destino. A morte não é o fim, não, gente. E essa frase que me escreveram e eu guardei, né? O único poder que a morte tem é nos levar para os braços de Deus. Coisa extraordinária. Morrer para o crente é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Quando um crente morre, ele não vai para o cemitério, para o purgatório, para o nirvana. Ele vai para o céu, porque o céu é o destino do salvo. O céu é um lugar onde teremos uma plena comunhão uns com os outros. Ele diz: vos preparar lugar. Você sabe que ir para o céu é só um bônus, né? A gente não é salvo por Cristo para ir para o céu. Isso é uma concepção errônea do Evangelho. O céu a gente vai, é um bônus de Deus. Mas Cristo morreu na cruz para, através do sacrifício dele, nós termos paz com Deus. A salvação opera isso. Imediatamente eu me torno filho de Deus e tenho paz com Deus. Ou seja, Deus vai olhar para mim como filho, se relacionar comigo como filho. Porque se eu não tiver paz com Deus, é inferno. Ninguém vai para o céu sem ter paz com Deus. Por meio de Jesus. Ninguém. Então, o céu é esse lugar onde a gente vai ter comunhão, é o lugar onde teremos uma comunhão eterna com Cristo e com os nossos irmãos. O céu é um lugar onde Cristo é o centro de toda a alegria e da nossa alegria. A gente ouve nos velórios, né, certos discursos que você fica pensando: de onde ele tirou isso? O céu ficou mais rico. Já ouviu essa? O céu ficou... Pessoal da galeria, já ouviu esse negócio? O céu ficou mais rico porque recebeu o nosso irmão, a irmã Cotinha. Como é que um lugar onde Jesus está pode ficar mais rico? Pode ficar mais alegre. O céu está mais alegre porque fulano foi. Não. O céu é alegre porque Jesus está lá. O céu é rico porque Jesus está lá. Nós vamos estar alegres pela eternidade porque Jesus está lá. Então viva aqui como peregrino na terra. Isso vai passar. O povo está dizendo: essa pandemia, pastor, pandemia, vai passar a pandemia, vai passar, mas virão outros problemas. Mas isso tudo vai passar. Mas o céu não. O céu é para sempre. Por último, viva a expectativa da volta de Jesus. Confie em Jesus, apesar das circunstâncias. Viva como peregrino nessa terra. E viva na expectativa da volta de Jesus.
No verso 3, ele diz: quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez. Você vive nessa expectativa da volta de Jesus? Jesus voltará certamente. Ele diz: virei outra vez. Jesus voltará pessoalmente. Ele diz: virei. Jesus voltará visivelmente. Ele diz: virei outra vez. Os anjos disseram para os discípulos, lá em Atos capítulo 1, assim como vocês o viram ir, vocês o verão vir. Jesus voltará gloriosamente. Ele diz: e vos levarei para mim mesmo, para que aonde quer que eu estiver, estejais vós também. São palavras de Jesus. A última palavra não é da morte, não é da Covid, não é do presidente Bolsonaro, nem dos candidatos à presidência, Lula, seja lá quem for. A última palavra é de Jesus. Ele disse: vos levarei para mim mesmo. Não é do pecado, não é do mal, é de Jesus. E a trombeta vai soar. E os que estiverem vivos terão seus corpos transformados. E os que morreram em Cristo, toda vez que eu vou no cemitério, eu fico pensando no dia da volta de Cristo. Os mortos estão saindo dos ossários. Imagina que coisa extraordinária, fantástica. E os vivos, eu não faço questão, pode ser pela morte, pelo arrebatamento, não faço questão nenhuma, porque vai ser glorioso do mesmo jeito. Quando é que Jesus voltará? Inesperadamente. Vai surpreender muita gente. Ele disse: como um ladrão de noite, que não avisa, que não manda recado. Vai ser como nos dias de Noé. As pessoas se casam e se dão em casamento, elas estão preocupadas com essa vida, estão preocupadas em ter prazer acima de tudo, estão preocupadas consigo mesmo, e os outros nada a ver, e Deus muito menos, as coisas de Deus, as coisas espirituais, que nada, eu quero é pensar em mim, eu em primeiro lugar. É como nos dias de Noé, casavam-se e davam-se em casamento. Mas pastor, desde que eu era criança eu ouço esse negócio. Eu também. Jesus vai voltar. Mas ele mente, irmãos? Não. Nós confiamos num Deus que não mente. E se for a minha geração, eu acredito que sim. Mas se não for, vai ser a próxima. Não tem problema nenhum. Mas que ele vai voltar. Ele vai voltar. E para que Jesus vai voltar? Ele disse: para nos levar para casa. E para pôr os inimigos por escabelo de seus pés. Baixo dos seus pés. Para pisar os inimigos. Muita gente vai ficar envergonhada. Mas nós vamos ficar agraciados com a volta de Jesus. Então não se turbe o vosso coração. As turbulências da vida, que elas não turbem o seu e o meu coração. E quando elas baterem no seu coração, elas não ganhem o seu coração. Você já rechace. Você já diga: aqui não. Jesus disse para eu não me turbar. Eu vou viver essa vida na confiança em Jesus. Aqui não, eu sou peregrino nessa terra, e essa terra é isso mesmo, é aflição, mas eu tenho bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, e um dia eu vou vencer, porque um dia eu vou estar na minha casa, na pátria eterna. Aqui no meu coração não, porque eu tenho os pés na terra, mas meu coração está no céu. Jesus está voltando. Vamos viver assim, irmãos. Esse é o tempo
para quem é de Deus viver a fé. E quem não é de Deus não vai viver a fé. E é isso mesmo. Mas quem é de Deus, mais firme na fé no Senhor Jesus. Amém ou não? Curva a sua cabeça.